Toda a riqueza que existe no mundo, sem exceção, começou primeiro como uma ideia. Antes de qualquer dinheiro, antes de qualquer empresa, antes de qualquer império, houve um pensamento silencioso na mente de alguém. Nada material surge do acaso. Tudo o que o ser humano constrói no mundo físico é, antes de tudo, uma criação invisível. É por isso que compreender o poder da mente é o primeiro passo para transformar ideias em riqueza. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos de sua vida estudando homens e mulheres que construíram grandes fortunas. Ele não buscava apenas entender o dinheiro, mas a mentalidade por trás dele. E a conclusão foi clara. A diferença entre quem prospera e quem permanece na escassez não está nas circunstâncias externas, mas na forma como a mente é usada. A maioria das pessoas vive reagindo ao mundo. Poucas pessoas vivem criando o mundo que desejam habitar. Essa diferença é fundamental. Quando você reage, você aceita limites. Quando você cria, você estabelece direção. A mente treinada para criar não espera oportunidades. Ela as reconhece, as molda e as transforma em realidade. O primeiro princípio para transformar ideias em riqueza é o desejo definido. Não um desejo vago, superficial ou momentâneo, mas um desejo ardente, claro, específico. Pessoas comuns dizem, eu gostaria de ter mais dinheiro. Pessoas que constroem riqueza dizem, eu decidi construir riqueza. A mente não responde a desejos fracos. Ela responde a decisões firmes. Quando você define claramente o que deseja, sua mente começa a trabalhar de forma diferente. Você passa a perceber oportunidades que antes ignorava. Conversas, ideias, informações e caminhos começam a fazer sentido. Isso não é sorte. É foco mental. A mente humana funciona como um filtro. Aquilo que você decide buscar, você passa a enxergar. Mas o desejo sozinho não é suficiente. Napoleon Hill ensinava que toda ideia precisa ser alimentada pela fé. Fé, não no sentido religioso apenas, mas fé como convicção interna. É a certeza silenciosa de que aquilo que você decidiu é possível e será alcançado. Sem fé, a ideia morre antes de sair do papel. Com fé, ela ganha força, persistência e direção. A mente aceita como verdade aquilo que você repete para ela com emoção e constância. Se você repete pensamentos de limitação, medo e dúvida, sua mente trabalhará para confirmar essas crenças. Se você alimenta pensamentos de possibilidade, crescimento e ação, sua mente passa a buscar caminhos para tornar isso real. A mente não questiona, ela executa. É aqui que muitas pessoas falham. Elas permitem que o medo governe seus pensamentos. Medo de errar, medo de tentar, medo de falhar, medo do julgamento dos outros. O medo é o maior inimigo da riqueza porque ele paralisa a ação. Ideias não se transformam em riqueza quando ficam presas na mente. Elas precisam ser colocadas em movimento. Outro princípio fundamental é a especialização. Riqueza não nasce da tentativa de fazer tudo ao mesmo tempo. Ela nasce da decisão de desenvolver excelência em algo específico. Pessoas bem-sucedidas encontraram um campo onde puderam aplicar suas ideias de forma consistente. Elas se tornaram valiosas porque aprenderam a resolver problemas de maneira eficiente. A riqueza sempre flui para quem resolve problemas. Quanto maior o problema que você resolve, maior o valor que você gera. Ideias que criam riqueza são ideias que atendem necessidades reais. Quando você começa a observar o mundo com essa perspectiva, percebe que oportunidades estão em todos os lugares. Onde existe dificuldade, existe uma chance de criação. Mas nenhuma ideia prospera sem persistência. Napoleon Hill foi claro ao afirmar que a persistência é o fator decisivo entre o sucesso e o fracasso. Muitas pessoas têm boas ideias. Poucas persistem o suficiente para vê-las amadurecer. A mente precisa ser treinada para continuar, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. A maioria desiste no ponto mais próximo do sucesso. Não porque a ideia era ruim, mas porque faltou disciplina mental. A persistência é a capacidade de continuar, acreditando quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. É a habilidade de ajustar o caminho sem abandonar o objetivo. Outro ponto essencial é o ambiente mental.
Você se torna uma média das ideias que consome diariamente. As conversas que você escuta, os conteúdos que você assiste e as pessoas com quem você se relaciona influenciam diretamente sua forma de pensar. Uma mente cercada de negatividade dificilmente produzirá riqueza. Napoleon Hill defendia a importância da mente mestra, a união de duas ou mais pessoas que compartilham um propósito comum. Ideias crescem quando são discutidas, aprimoradas e fortalecidas em ambientes corretos. Ninguém constrói grandes resultados sozinho. A troca de pensamentos potencializa a criação. Transformar ideias em riqueza não é um evento isolado. É um processo contínuo de pensamento, decisão e ação. Cada pensamento que você aceita constrói sua realidade futura. Cada decisão que você toma direciona sua energia. Cada ação, por menor que pareça, acumula resultados ao longo do tempo. Quando você entende isso, deixa de esperar condições perfeitas. Começa com o que tem, onde está, com os recursos disponíveis. Ideias não exigem perfeição, exigem compromisso. A mente comprometida encontra soluções. A mente indecisa encontra desculpas. Este é apenas o início da jornada. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar como organizar suas ideias, transformar pensamentos em planos claros, usar a autodisciplina como ferramenta de crescimento e alinhar sua mente com os princípios da prosperidade duradoura. Porque quando a mente muda, o destino muda. E toda riqueza começa exatamente aí. Depois que uma ideia nasce na mente, ela precisa de direção. Uma ideia sem direção é apenas um pensamento passageiro. Ideias se transformam em riqueza quando deixam de ser sonhos soltos e passam a se tornar planos conscientes. Napoleon Hill afirmava que o fracasso da maioria das pessoas não está na falta de ideias, mas na incapacidade de organizá-las. A mente humana é poderosa, mas precisa de ordem. Quando pensamentos ficam dispersos, a energia se perde. Quando pensamentos são organizados, a energia se concentra. E onde existe concentração, existe força criadora. Por isso, o segundo grande princípio da riqueza é transformar ideias em um plano definido de ação. Muitas pessoas acreditam que primeiro precisam de dinheiro para depois planejar. Essa crença está invertida. Primeiro vem o plano, depois os recursos aparecem. A mente que planeja corretamente encontra meios. A mente que espera condições perfeitas permanece paralisada. O planejamento não exige perfeição, exige clareza. Um plano nasce quando você responde perguntas simples, porém profundas. O que exatamente eu quero construir? Por que isso é importante para mim? De que forma isso pode beneficiar outras pessoas? Como posso começar com os recursos que já possuo? Essas perguntas alinham a mente com a realidade e transformam ideias abstratas em algo possível. Napoleon Hill ensinava que todo plano deve ser flexível. Pessoas fracassam porque abandonam seus objetivos quando o plano inicial não funciona. Pessoas bem-sucedidas ajustam o plano, mas mantêm o objetivo. A mente próspera entende que obstáculos fazem parte do caminho e não são sinais de desistência. Outro ponto essencial é a autodisciplina. Não existe riqueza sustentável sem disciplina mental. A disciplina é a capacidade de agir mesmo quando a motivação oscila. Ideias não se realizam apenas nos dias bons. Elas se realizam nos dias comuns, quando ninguém está observando, quando o esforço parece pequeno, mas é constante. A mente disciplinada escolhe o longo prazo em vez do prazer imediato. Escolhe aprender quando seria mais fácil desistir. Escolhe persistir quando seria mais confortável parar. Essa escolha diária, aparentemente simples, cria uma força acumulada que, com o tempo, se transforma em resultados extraordinários. É importante entender que o mundo recompensa valor, não intenções. Boas ideias só se tornam valiosas quando são aplicadas. A ação é o elo entre a mente e a riqueza. Pensar sem agir gera frustração. Agir sem pensar gera desperdício. A combinação dos dois gera progresso. Outro princípio poderoso é a decisão. Pessoas indecisas vivem presas no mesmo lugar porque a mente não sabe para onde direcionar energia. Decidir é cortar possibilidades menores para fortalecer uma direção maior.
Quando você decide, sua mente começa a cooperar com essa escolha. Quando você hesita, sua mente entra em conflito. Napoleon Hill observou que pessoas ricas tomam decisões rápidas e mudam de ideia lentamente. Pessoas pobres tomam decisões lentamente e mudam de ideia rapidamente. Essa diferença cria destinos completamente diferentes. A decisão firme cria movimento. A indecisão cria estagnação. O planejamento também exige responsabilidade pessoal. Enquanto você culpa o ambiente, as pessoas ou as circunstâncias, sua mente permanece no papel de vítima. Quando você assume responsabilidade, sua mente assume o papel de criadora. A riqueza começa quando você entende que seus resultados são consequência direta de seus pensamentos e ações. Outro elemento essencial é a visualização. A mente precisa enxergar o resultado antes de construí-lo. Visualizar não é fantasiar, é programar. Quando você imagina com clareza o que deseja alcançar, sua mente passa a trabalhar para alinhar comportamentos, escolhas e oportunidades com essa imagem. Homens e mulheres que construíram grandes resultados tinham uma imagem mental clara de onde queriam chegar. Mesmo quando ainda não possuíam nada materialmente, já se viam como pessoas capazes, produtivas e merecedoras do sucesso. Essa autoimagem influencia cada atitude diária. A fé entra novamente como combustível. Fé não elimina desafios, mas sustenta a persistência. Quando você acredita profundamente em seu plano, você não desiste diante do primeiro obstáculo. Você ajusta, aprende e continua. A fé mantém a mente firme quando as circunstâncias tentam enfraquecê-la. Também é fundamental compreender o tempo. A riqueza verdadeira respeita o processo. Ideias amadurecem. Planos se fortalecem com a prática. Resultados consistentes não surgem de impulsos, mas de continuidade. A mente ansiosa sabota a própria construção ao querer resultados imediatos. Napoleon Hill reforçava que a impaciência é inimiga do sucesso. Pessoas impacientes abandonam projetos promissores cedo demais. Pessoas pacientes constroem bases sólidas e colhem resultados duradouros. O tempo trabalha a favor de quem persiste com inteligência. Outro ponto crucial é o hábito. Ideias se transformam em riqueza quando são sustentadas por hábitos corretos. O que você faz diariamente molda quem você se torna. Pequenas ações repetidas criam grandes mudanças ao longo do tempo. A mente aprende por repetição. Se você repete pensamentos de crescimento, ações de disciplina e decisões conscientes, sua mente se torna aliada da prosperidade. Se repete procrastinação, dúvida e medo, sua mente reforça esses padrões. A mente não julga, ela replica. Por isso, escolher conscientemente seus hábitos é escolher seu futuro. O sucesso não é um evento isolado, é um estilo de vida mental. A riqueza não chega de uma vez, ela é construída dia após dia, pensamento após pensamento. Ao organizar suas ideias em planos claros, assumir responsabilidade, agir com disciplina e persistir com fé, você deixa de ser apenas um sonhador e passa a ser um construtor. A mente deixa devagar e começa a direcionar. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar como eliminar bloqueios mentais, lidar com o medo, fortalecer a autoconfiança e alinhar seus pensamentos com as leis naturais da prosperidade. Porque a riqueza não responde ao acaso. Ela responde à mente que sabe o que quer e age de acordo com isso. Mesmo com uma ideia clara e um plano definido, muitas pessoas não avançam. Elas não fracassam por falta de capacidade, mas por causa de bloqueios invisíveis que habitam a mente. Napoleon Hill identificou que o maior inimigo da riqueza não está fora, mas dentro do indivíduo. Medos, dúvidas e crenças limitantes sabotam ideias antes mesmo que tenham chance de amadurecer. O medo é uma emoção natural, mas quando assume o controle da mente, paralisa a ação. Hill descreveu vários tipos de medo que impedem o crescimento, mas todos nascem da mesma raiz, a insegurança interna. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da perda, medo do fracasso. Esses medos não surgem do nada. Eles são aprendidos, repetidos e reforçados ao longo do tempo.
A mente humana aceita como verdade aquilo que é repetido com intensidade emocional. Se desde cedo uma pessoa ouve que dinheiro é difícil, riqueza não é para todos, ou é arriscado tentar, essas ideias se tornam programas mentais. Com o tempo, a pessoa passa a agir de acordo com essas crenças, mesmo sem perceber. Eliminar bloqueios mentais começa com consciência. Você precisa identificar quais pensamentos governam suas decisões. Toda vez que você evita agir, pergunte a si mesmo: qual medo está por trás disso? Muitas vezes não é falta de oportunidade, mas receio de errar, de ser julgado ou de sair da zona de conforto. Napoleon Hill ensinava que o medo enfraquece a mente porque divide a energia mental. Uma mente dividida não cria, apenas reage. Quando você substitui o medo por entendimento, a mente se fortalece. O medo perde força quando é analisado racionalmente. A maioria dos medos não se concretiza, mas seus efeitos são reais quando aceitos como verdade. Outro bloqueio comum é a autossabotagem. Muitas pessoas acreditam que não merecem prosperar. Esse pensamento pode ser inconsciente, mas se manifesta em decisões ruins, procrastinação e abandono de projetos promissores. A mente precisa aceitar que prosperar é natural quando você gera valor. A riqueza não é um prêmio para poucos escolhidos. Ela é consequência de pensamento organizado, ação consistente e contribuição ao mundo. Quando você entende isso, deixa de se sentir culpado por desejar crescer. O desejo de prosperar é legítimo quando alinhado com propósito e serviço. A autoconfiança é outro pilar essencial. Hill afirmava que a confiança em si mesmo é construída, não herdada. Ela nasce da repetição de pequenas vitórias. Cada ação tomada, mesmo que simples, reforça a crença de que você é capaz. Cada promessa cumprida consigo mesmo fortalece sua identidade. Por outro lado, cada vez que você adia, desiste ou se sabota, a mente registra isso como evidência de incapacidade. Por isso, é fundamental criar compromissos realistas e cumpri-los. A mente aprende pelo exemplo. Se você prova a si mesmo que pode agir, ela passa a cooperar. O controle da mente também envolve selecionar cuidadosamente aquilo que você consome. Notícias negativas, conversas pessimistas e ambientes tóxicos alimentam o medo. Uma mente constantemente exposta à negatividade dificilmente produzirá ideias criativas e construtivas. Napoleon Hill defendia que a mente deve ser protegida como um jardim. Pensamentos positivos precisam ser cultivados. Pensamentos negativos precisam ser eliminados antes que criem raízes. Isso exige vigilância diária. Não se trata de negar a realidade, mas de escolher onde colocar sua atenção. Outro bloqueio poderoso é a procrastinação. Ela não é preguiça, mas uma forma disfarçada de medo. A mente adia aquilo que considera ameaçador. Quanto mais você adia, maior o peso emocional da tarefa. Quanto mais você age, menor o medo se torna. A ação dissolve o medo. Mesmo pequenos passos quebram o ciclo da paralisia. Quando você age, envia uma mensagem clara à sua mente: eu estou no controle. A mente responde liberando foco, criatividade e energia. É importante compreender que erros fazem parte do processo. Napoleon Hill afirmava que cada fracasso contém a semente de uma lição equivalente. Pessoas bem-sucedidas não são aquelas que nunca erram, mas aquelas que aprendem rapidamente e continuam avançando. Quando você muda sua relação com o erro, o medo perde poder. O erro deixa de ser uma ameaça e passa a ser um professor. Essa mudança de perspectiva libera a mente para experimentar e criar e ajustar estratégias. Outro ponto essencial é o diálogo interno. Aquilo que você diz para si mesmo molda sua identidade. Se você se trata com dureza, dúvida e crítica constante, sua mente se enfraquece. Se você se orienta com firmeza, clareza e incentivo, sua mente se fortalece. Napoleon Hill enfatizava o uso consciente da autossugestão. Repetir afirmações alinhadas com seus objetivos ajuda a reprogramar crenças antigas. A mente aceita novas ideias quando são repetidas com emoção e consistência. Não se trata de repetir frases vazias, mas de afirmar verdades que você está disposto a construir.
Quando você declara internamente quem deseja se tornar e age de acordo com isso, sua identidade começa a mudar. Outro bloqueio comum é a comparação. Comparar-se constantemente com outros enfraquece a mente e gera frustração. Cada pessoa tem um ritmo, um ponto de partida e um caminho diferente. O foco deve estar no progresso pessoal, não na competição externa. A mente próspera se compara apenas com quem ela foi ontem. Pequenos avanços acumulados criam grandes transformações ao longo do tempo. A constância vence o talento quando o talento não é disciplinado. Eliminar bloqueios mentais é um processo contínuo. Não acontece de uma vez. A mente precisa ser treinada diariamente. Cada pensamento escolhido conscientemente fortalece sua capacidade criadora. Cada medo enfrentado amplia seus limites. Quando você assume o controle da sua mente, deixa de ser refém das circunstâncias. Passa a ser autor da própria história. Ideias deixam de ser sonhos distantes e passam a ser projetos possíveis. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar como alinhar sua mente com propósito, criar hábitos mentais vencedores e usar o poder da persistência para transformar ideias em resultados concretos. Porque a mente treinada não foge do desafio, ela cresce com ele. Ideias poderosas não se transformam em riqueza apenas pela força do pensamento. Elas precisam de estrutura. Essa estrutura se chama autodisciplina. Napoleon Hill afirmava que a autodisciplina é o controle consciente da mente sobre emoções, impulsos e ações. Sem ela, mesmo a melhor ideia se perde no tempo. A maioria das pessoas acredita que disciplina é algo rígido, pesado e difícil. Na verdade, disciplina é liberdade. É a capacidade de escolher o que fazer, mesmo quando seria mais fácil não fazer. A mente disciplinada não depende de motivação constante. Ela cria rotina, e a rotina sustenta o progresso. Toda riqueza duradoura é construída sobre hábitos. Não são grandes ações isoladas que criam resultados extraordinários, mas pequenas ações repetidas com consistência. A mente aprende por repetição. Quando você repete comportamentos produtivos, eles se tornam automáticos. Quando você repete comportamentos destrutivos, eles também se tornam automáticos. Napoleon Hill ensinava que o caráter de uma pessoa é revelado por seus hábitos. A forma como você pensa diariamente molda a forma como você age. A forma como você age molda os resultados que você obtém. Não existe separação entre mente e resultado. Um dos hábitos mais importantes da mente próspera é o controle emocional. Emoções descontroladas levam a decisões ruins. A mente disciplinada observa emoções sem permitir que elas governem suas escolhas. Isso não significa reprimir sentimentos, mas aprender a responder em vez de reagir. O controle emocional permite que você haja com clareza, mesmo sob pressão. Pessoas que constroem riqueza sabem esperar. Elas não tomam decisões impulsivas. Elas analisam, refletem e escolhem com consciência. Esse autocontrole cria estabilidade, e a estabilidade permite crescimento. Outro hábito fundamental é o uso consciente do tempo. O tempo é o recurso mais democrático que existe. Todos recebem a mesma quantidade por dia. A diferença está em como ele é utilizado. E mente próspera planeja o dia. A mente dispersa reage aos acontecimentos. Napoleon Hill destacava que pessoas bem-sucedidas têm um senso claro de prioridade. Elas sabem o que é essencial e eliminam o que é supérfluo. Isso não significa viver de forma rígida, mas viver com propósito. Quando você sabe para onde está indo, fica mais fácil decidir o que merece sua atenção. A autodisciplina também envolve aprender continuamente. Ideias evoluem. O mundo muda. Quem para de aprender, fica para trás. A mente próspera está sempre aberta ao conhecimento. Ela lê, observa, escuta e ajusta. O aprendizado constante mantém a mente criativa e adaptável. Outro hábito poderoso é a persistência diária. Não é a intensidade ocasional que gera riqueza, mas a constância. Mesmo nos dias em que o progresso parece pequeno, a continuidade mantém o movimento. A mente disciplinada entende que o crescimento nem sempre é visível no curto prazo,
Napoleon Hill ensinava que a persistência é uma forma de fé em ação. É a capacidade de continuar mesmo sem garantias imediatas. Cada dia de persistência fortalece a mente e enfraquece a dúvida. Com o tempo, a persistência se transforma em confiança. A autodisciplina também se manifesta na forma como você lida com o fracasso. Pessoas disciplinadas não se vitimizam. Elas analisam, aprendem e seguem adiante. O fracasso não é um fim, mas um ajuste de rota. Essa mentalidade impede que erros se transformem em bloqueios. Outro hábito essencial é o autocontrole financeiro. Riqueza não é apenas ganhar mais, mas administrar melhor. A mente próspera entende a diferença entre desejo imediato e objetivo maior. Ela escolhe investir em crescimento em vez de apenas consumir. Napoleon Hill observou que muitas pessoas ganham dinheiro, mas poucas constroem riqueza. A diferença está na disciplina de poupar, reinvestir e planejar. A mente indisciplinada gasta o que ganha. A mente disciplinada constrói ativos. Também é fundamental desenvolver o hábito da gratidão consciente. Gratidão não é conformismo, é reconhecimento. Quando você reconhece o progresso, mesmo pequeno, sua mente se fortalece. A gratidão mantém o equilíbrio emocional e evita a frustração excessiva. Outro hábito poderoso é a clareza de propósito. Quando você sabe por que faz o que faz, a disciplina se torna mais natural. O propósito funciona como um guia interno. Ele sustenta a ação quando a motivação diminui. Napoleon Hill afirmava que pessoas sem propósito definido são facilmente distraídas. Pessoas com propósito mantêm foco mesmo em ambientes caóticos. O propósito alinha mente, emoção e ação. A autodisciplina não nasce pronta. Ela é construída. Cada vez que você escolhe agir de acordo com seus objetivos, você fortalece esse músculo mental. Cada escolha consciente torna a próxima mais fácil. Ao longo do tempo, a disciplina deixa de ser esforço e passa a ser identidade. Você não precisa se forçar a agir corretamente, porque isso se torna parte de quem você é. Nesse ponto, a mente trabalha a seu favor. Ideias encontram terreno fértil quando a mente é disciplinada. Hábitos sustentam planos. A consistência transforma potencial em realidade. Não existe atalho para a riqueza duradoura. Existe processo. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar o papel do propósito, da contribuição e da persistência estratégica na construção de uma prosperidade sólida e significativa. Porque quando a mente é disciplinada, o sucesso deixa de ser exceção e passa a ser consequência. Nenhuma riqueza verdadeira se sustenta sem propósito. Napoleon Hill ensinava que o dinheiro é apenas um efeito colateral de algo maior. A contribuição. Pessoas que constroem riqueza duradoura não estão focadas apenas no que podem receber, mas no valor que são capazes de oferecer. A mente próspera entende que prosperidade é troca. Quando uma ideia nasce com propósito, ela ganha força. O propósito dá sentido à disciplina, à persistência e ao esforço diário. Sem propósito, o trabalho se torna pesado. Com propósito, o esforço se transforma em missão. A mente passa a enxergar significado mesmo nos desafios. Propósito não significa algo grandioso ou distante. Ele começa quando você decide usar suas habilidades para resolver problemas reais. Toda riqueza surge da solução de problemas. Quanto maior a necessidade atendida, maior o valor gerado. A mente alinhada ao serviço encontra oportunidades onde outros veem obstáculos. Napoleon Hill observou que as pessoas mais bem-sucedidas tinham clareza sobre como poderiam beneficiar o maior número de pessoas possível. Elas não pensavam pequeno, pensavam em impacto. Quando você amplia sua visão, amplia também suas possibilidades. A lei da troca é simples e infalível. Você recebe na proporção do valor que entrega. Não se trata apenas de dinheiro, mas de energia, esforço, tempo e inteligência. Quando você entrega valor com consistência, o retorno acontece, mesmo que não seja imediato. Muitas pessoas falham porque querem receber antes de contribuir. Elas esperam reconhecimento, dinheiro ou oportunidades sem antes construir algo útil. A mente próspera inverte essa lógica.
Ela foca em criar valor primeiro, confiando que o retorno virá como consequência natural. Outro ponto essencial é a atitude mental positiva. Napoleon Hill enfatizava que a forma como você encara o trabalho determina os resultados. Quando você trabalha apenas por obrigação, sua mente se fecha. Quando você trabalha com intenção de servir e crescer, sua mente se expande. A atitude correta transforma tarefas simples em oportunidades de aprendizado. Cada experiência se torna uma chance de aprimorar habilidades, desenvolver caráter e fortalecer a mente. Pessoas com essa mentalidade crescem mesmo em ambientes desfavoráveis. O propósito também protege a mente contra o desânimo. Quando surgem dificuldades, quem tem propósito não desiste facilmente. Ele lembra por que começou. O propósito funciona como uma âncora emocional que mantém a mente firme, mesmo em tempos incertos. Napoleon Hill afirmava que pessoas sem propósito definido são facilmente influenciadas pelo medo, pela dúvida e pela opinião alheia. Pessoas com propósito permanecem centradas. Elas não se desviam facilmente do caminho. A contribuição também se manifesta na forma como você se relaciona com outras pessoas. A mente próspera entende que relacionamentos são ativos. Construir conexões baseadas em respeito, honestidade e cooperação amplia oportunidades e fortalece ideias. Hill defendia a importância da mente mestra, onde indivíduos se unem em torno de um objetivo comum. A troca de ideias, experiências e habilidades potencializa resultados. Ninguém cresce isolado. A colaboração multiplica a força mental. Outro aspecto fundamental é a integridade. Riqueza construída sem integridade não se sustenta. A mente próspera age com coerência entre pensamento, palavra e ação. A confiança gerada por essa postura cria reputação, e a reputação atrai oportunidades. A integridade também gera tranquilidade mental. Quando você age de acordo com seus valores, sua mente fica em paz. Essa paz permite clareza, criatividade e foco. A mente em conflito interno perde energia. A lei da troca também se aplica ao conhecimento. Quanto mais você aprende, mais você pode ensinar. Quanto mais você ensina, mais você consolida o aprendizado. Compartilhar conhecimento fortalece a mente e amplia seu impacto. Napoleon Hill acreditava que a riqueza verdadeira inclui crescimento pessoal. Não adianta prosperar externamente e permanecer vazio internamente. O equilíbrio entre desenvolvimento interno e resultados externos cria uma prosperidade completa. Outro ponto importante é a visão de longo prazo. Pessoas com propósito não buscam ganhos rápidos a qualquer custo. Elas constroem algo que possa crescer com o tempo. Essa visão permite decisões mais conscientes e sustentáveis. A contribuição também exige paciência. Nem todo esforço gera retorno imediato. A mente próspera confia no processo. Ela entende que sementes precisam de tempo para germinar. A ansiedade não acelera o crescimento, apenas gera frustração. Quando você foca em servir bem, aprender continuamente e agir com integridade, sua mente entra em harmonia com princípios naturais da prosperidade. O dinheiro passa a ser consequência, não obsessão. Napoleon Hill ensinava que a verdadeira riqueza começa quando você sente prazer em contribuir. Nesse ponto, o trabalho deixa de ser sacrifício e passa a ser expressão. A mente se alinha com algo maior do que ganhos pessoais. Ao longo do tempo, essa postura atrai pessoas, ideias e oportunidades alinhadas com seus valores. A prosperidade se constrói de forma orgânica, sólida e duradoura. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar como manter a persistência estratégica, lidar com desafios externos e consolidar a mentalidade necessária para sustentar o sucesso ao longo da vida. Porque quando a mente serve com propósito, a riqueza encontra caminho para permanecer. Se esta mensagem fez sentido para você, não deixe que ela termine apenas aqui. Ideias se tornam poder quando são colocadas em movimento. Este canal nasceu com um propósito claro: despertar mentes, fortalecer pensamentos e ajudar pessoas comuns a acessarem um nível mais elevado de consciência, prosperidade e realização. Quando você se inscreve no canal,
Você não está apenas clicando em um botão. Você está assumindo um compromisso consigo mesmo. Um compromisso com o crescimento, com a disciplina mental, com o hábito de alimentar a mente com ideias que constroem e não que limitam. Ao deixar o seu like, você envia uma mensagem clara ao YouTube de que esse conteúdo merece ser compartilhado com mais pessoas. E quando o algoritmo entende isso, mais mentes são alcançadas, mais ideias são despertadas, mais vidas são impactadas. Ativar o sininho é garantir que você não perca nenhuma mensagem construída para fortalecer sua mentalidade. Cada vídeo aqui é pensado para ser um passo a mais na sua jornada de evolução pessoal e prosperidade. E eu quero te convidar a algo ainda mais importante. Escreva nos comentários qual ideia mais tocou você neste vídeo. Quando você escreve, você fixa o aprendizado. Quando você expressa, você transforma pensamento em ação. Este canal cresce quando você cresce. E juntos, criamos uma corrente de mentes despertas, focadas e alinhadas com um propósito maior. Lembre-se, tudo começa na mente. E a mente certa, no momento certo, transforma ideias em riqueza.